presença de todos e de todas e agradecer particularmente aos membros da banca que aceitaram o convite de estarem aqui conosco neste momento. Então, eu gostaria de, em primeiro lugar, fazer a apresentação da banca que vai estar avaliando o trabalho da Jéssica Freitas e Silva. Então, nós temos como membro externo a professora doutora Charmênia de Araújo Soares Nuto. Ela é mestra em saúde pública pela Universidade Federal do Ceará e doutora em ciências da saúde pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Atualmente, ela é pesquisadora em saúde pública da Fundação Oswaldo Cruz, na área de saúde da família, e professora titular da Universidade de Fortaleza, Unifor. Como membro interno, né, do próprio programa de pós-graduação, nós temos a professora doutora Marta Celina Linhares Sales, geógrafa, né? Ela é doutora em geografia pela USP, é professora do departamento de geografia, docente da pós-graduação em geografia e docente do Prodema. E é minha colega no departamento de geografia. Bom, como é que vão se realizar os trabalhos? A Jéssica fará a apresentação da sua dissertação em aproximadamente 30 minutos, né, no máximo 40 minutos, e eu penso que mais ou menos o mesmo tempo para os membros da banca para fazerem a sua avaliação. Não vamos também ser tão rígidos com relação ao tempo para os avaliadores, ok? Pode ser assim? Ok, né? Entre 30 e 40 minutos, não é, para fazer a avaliação, mas se precisarem de mais também não há o menor problema, tá? Então, Jéssica, a partir desse momento, você fará a sua apresentação, tá certo? E você terá, então, 30 minutos para fazê-la, ok? E, mais uma vez, obrigada à banca por estar aqui conosco neste momento. Jéssica? Jéssica, não estamos ouvindo. Não. Pronto. Jéssica? Tá dando certo agora? Agora sim, ok. Pronto, pois eu vou tirar o fone. Eu vou usar assim. Tá dando certo? Tá dando para escutar direitinho agora? Tá, tudo certinho. Pode começar. Sim. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à banca, né, por ter aceitado colaborar com o meu trabalho. Assim, reitero o agradecimento da professora Elisa, né, e, sem mais delongas, o título do meu trabalho é Doenças do Aparelho Respiratório em Caucaia, repercussões do clima e das condições socioambientais na saúde pública do município. E, para introduzir, né, as mudanças climáticas globais, elas têm tido destaque nos cenários governamentais, privados e sociais, quando estes, apesar de divergências em algumas questões, consideram que o constante desenvolver da humanidade tem gerado impactos de várias ordens no planeta, assim como o aquecimento global, né, que ele é resultante tanto de processos naturais quanto de processos antropogênicos. E tais atividades antropogênicas, elas são marcadas pelo crescente da urbanização, da industrialização e oferta de serviços, adotados pelas grandes cidades, estas que não tardaram a adentrar nas regiões metropolitanas brasileiras, o que não foi diferente com a região metropolitana de Fortaleza, que Fortaleza, né, essa região de influência dela também acabou chegando nas suas cidades vizinhas. Caucaia, ela tem tido esse destaque, já que desde o último
dado apresentado do censo de 2010, ela já era a segunda maior população do município do Ceará e tem atraído grandes investimentos, como a instalação do Porto do Pecém, com quem divide a localização junto com a cidade de São Gonçalo do Amarante, como também dispõe da oferta de serviços, dentre eles sendo polo turístico, graças ao seu litoral caucaense e de saúde, abrigando a segunda região de saúde do estado. Bem, no Brasil, as doenças respiratórias, elas foram responsáveis por 9,96% das internações do país em 2018. Atrai somente de gravidez, parto e puerpério e causas externas, estes sendo grupos que não se encaixam na categoria de doenças. E já para o estado cearense, essa taxa representou no mesmo ano 10,37% do total de internações, também ocupando a terceira colocação de maiores entradas hospitalares por grupos de causa. Bem, e a situação de saúde por morbidade hospitalar em Caucaia, referente ao período de 98 a 2017, são os capítulos por ordem. O capítulo 1, algumas doenças infecciosas e parasitárias. O capítulo 10, que são as doenças do aparelho respiratório. O 11, as doenças do aparelho digestivo. O 15, gravidez, parto e puerpério. E 19, que são as lesões, envenenamentos e algumas outras consequências de causas externas. Essa citação do Barcelos que eu retirei, ela resume um pouco o que eu quis trazer aqui, que ele diz que o espaço é, ao mesmo tempo, produto e produtor de diferenciações sociais e ambientais, processo que tem importantes reflexos sobre a saúde dos grupos sociais envolvidos. A saúde humana é, então, uma parte resultante de todos esses processos que envolvem o meio, sejam eles de urbano ou rural, e a sociedade que nele habita, dentre outros condicionantes. E sendo assim, será que aspectos ambientais, climáticos e socioeconômicos, eles tendem a influenciar a frequência das patologias relacionadas ao sistema respiratório? No território de Caucaia, por exemplo, que é no caso do meu trabalho, muitos trabalhos dessa ordem já têm sido feitos nas capitais brasileiras, como em Salvador, Fortaleza e região metropolitana, como temos um trabalho do município de Maracanaú. Bem, o meu trabalho se dispôs a analisar se existem essas relações para que o espaço urbano de Caucaia propicie essa contínua incidência relacionada às doenças do aparelho respiratório. O objetivo geral é analisar as relações entre os fatores climáticos e condições socioambientais com dados epidemiológicos de doenças do trato respiratório, e os meus objetivos específicos são analisar o comportamento espaço-temporal das doenças do aparelho respiratório em Caucaia, identificar as áreas com maiores incidências e delimitar as áreas mais suscetíveis de acordo com os dados socioeconômicos, verificar o comportamento temporal das patologias ligadas ao sistema respiratório, relacionando com as variáveis climáticas, distribuídas em períodos mensais, para verificar se há sazonalidade da doença, e contribuir cientificamente na área da geografia de saúde, né, para proporcionar dados estatísticos e indicadores que possam ser utilizados na gestão de políticas públicas da saúde. Eu trouxe esse quadro síntese, né, da minha revisão bibliográfica. Os eixos foram 3, né, primeiro a geografia e saúde, o segundo, desigualdades sociais e saúde, e o terceiro, a clima, sociedade e saúde humana. E esses foram os principais autores que eu utilizei, né, no meu trabalho. Localização, aspectos geoambientais e socioeconômicos da área de estudo. Bem, o município de Caucaia, ele fica localizado na região metropolitana de Fortaleza, e ele faz fronteira, né, com os municípios de São Gonçalo do Amarante, Pentecoste, Maranguape, Maracanaú e a capital cearense, Fortaleza. Alguns aspectos geoambientais, né, segundo a de geomorfologia, segundo Medeiros, o município ele possui uma área com terreno relativamente plano e ondulado, salvo os lugares que apresentam as feições geomorfológicas dos maciços residuais e inselbergues. Quanto à climatologia, os climas presentes no município são tropical quente semiárido brando, tropical quente subúmido e o tropical quente úmido.
segundo o IPES, né, de 2017, e apresenta dinâmicas atmosféricas semelhantes à capital cearense, tendo em vista sua posição latitudinal e longitudinal não distante de Fortaleza. E eu trouxe aqui os principais sistemas atmosféricos atuantes, que são os mesmos de Fortaleza, né, que é a mesma região, e temos a zona de convergência intertropical, que é a ZECIT, como a principal, né, causadora de chuvas aqui no nosso município, que se concentram de fevereiro a maio, principalmente. Os distúrbios ondulatórios de leste, que são do período da pós-quadra chuvosa, os complexos convectivos de mesoescala, CMMs, e os vórtices ciclônicos de alto nível, que são da pré-estação chuvosa, né? E outras características são a alta insolação durante todo o ano, as baixas amplitudes térmicas, a influência da latitude e da maritimidade nas temperaturas. Quanto aos aspectos hidrográficos, Calcaia está inserida na bacia metropolitana, possuindo as subbacias do rio Ceará, que possui, né, a maior extensão, o rio de maior extensão do município. E outro muito principal, que é o do Rio São Gonçalo, onde localiza-se o açude dos Sítios Novos, que foi o açude criado, né, para dar o aporte hídrico ao complexo portuário do Pecém. Quanto aos aspectos socioeconômicos, né, o desenvolvimento industrial do estado do Ceará, ele tem se fortalecido desde a instalação do Complexo Industrial Portuário do Pecém, o CIP, em 2002, graças aos incentivos fiscais dados pelo governo e também pela oferta de mão de obra barata. E Calcaia apresenta um grau de urbanização de quase 90%, de acordo com o último censo levantado, e isso se deve, né, graças à região metropolitana de Fortaleza, que influenciou bastante nas modificações econômicas que ocorreram em Calcaia, sobretudo em atividades ligadas ao comércio varejista, aos serviços e à atividade industrial. Um dado interessante também que eu coloquei é que o Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil, ele trouxe que Calcaia ela vem tendo uma diminuição na taxa de fecundidade, desde o censo de 91, de 3,7 para 2 filhos. E à medida que vão tendo menos crianças, também a população está envelhecendo mais, já que houve, né, o avanço da taxa de esperança de vida ao nascer, que subiu de 62,9 para 73,5 anos. Quanto aos aspectos de saúde, a segunda coordenadoria regional do estado, juntamente com esses municípios que eu elenquei, e Calcaia é o polo, já que é a detentora dos maiores equipamentos de saúde. Tem disponível 163 estabelecimentos, sendo que os principais são as 50 unidades básicas de saúde, 2 hospitais e 2 unidades de pronto atendimento. Nesse mapa a gente pode ver que a maioria dos equipamentos de saúde está distribuído nos distritos de Calcaia e Jurema, que são justamente os distritos que têm maior população. O número de leitos para internações em todos os estabelecimentos, nesse caso, somente nos 2 hospitais, já que um é maternidade, que é o hospital que fica, Maternidade Santa Terezinha, em Jurema, e o outro hospital municipal, que fica no distrito sede de Calcaia. Então, ele conta com 238 leitos no total, 126 de esfera administrativa, municipal e 112 privado, que atende pelo SUS. O que ainda é considerado pouco, considerada a população total do município de Calcaia. E aqui os procedimentos metodológicos, eu trouxe esse fluxograma mais para exemplificar, né, não me demorar muito nisso, e a revisão bibliográfica, né, que foi a busca em tese, dissertações, artigos, a partir das palavras-chave, geografia, saúde e epidemiologia, o levantamento de dados secundários, a aplicação dos métodos estatísticos, a obtenção dos resultados e, posteriormente, a análise e redação da dissertação, que foi feita a discussão desses resultados. Então, os dados socioeconômicos, eles foram levantados no Censo Demográfico de 2010, do IBGE, a partir da base de informações por setores censitários,
e foi dada a prioridade a variáveis que obtinham dados referentes a domicílios particulares permanentes, de acordo com suas condições do entorno, que foram abastecimento de água, esgotamento sanitário e coleta de lixo, e características dos tipos de pessoas, que foram renda e alfabetização. Quanto aos dados climáticos, já que Calcaia não possui uma estação meteorológica, foram usados os dados da Estação Meteorológica da Universidade Federal de Ceará, que fica localizada no campus Pici, cerca de 10 quilômetros da sede do município de Calcaia, e as variáveis climáticas utilizadas foram temperatura mínima, média e máxima, a umidade relativa e precipitação no período de 2009 a 2018. E os dados epidemiológicos, por último, que foram os dados de saúde obtidos a partir de 2 sistemas de informação de saúde. O de mobilidade hospitalar, no Tabnet, no próprio sistema do DataSUS, no site, na plataforma, que é o Sistema de Informação Hospitalar, e o de mortalidade, que foi conseguido na Secretaria Municipal de Saúde de Calcaia, que foi cedido pelo Núcleo de Educação Permanente da Secretaria. As doenças respiratórias, elas são codificadas pelo Código Internacional de Doenças, do CID-10, que são o capítulo 10, e abrange o grupo de causas das doenças do aparelho respiratório, compreendidas no código de J00 a J99, e abrange doenças como pneumonia, bronquite, faringite, influenza, asma, dentre outras doenças. A aplicação dos métodos, análises estatísticas e espaciais. As técnicas estatísticas e espaciais utilizadas foram taxas e indicadores de situação de saúde por doença do aparelho respiratório para análise exploratória da série temporal, a correlação de Pearson e regressão linear simples para investigar a relação entre as variáveis climáticas e de mortalidade, e, por último, a distribuição espacial dos eventos de óbitos para a identificação das áreas mais susceptíveis a doenças do aparelho respiratório. Primeiro, as taxas e indicadores de situação de saúde por doenças do aparelho respiratório foram essas: a proporção de internação hospitalares do SUS por grupo de causas, a proporção de idosos e menores de 5 anos na população e a taxa de internação das doenças do aparelho respiratório. A correlação de Pearson e regressão linear. Para identificar se existia uma associação entre as variáveis climáticas e epidemiológicas, foi aplicada a correlação de Pearson, né? E a variável dependente, no caso, seria os dados de mortalidade, e as variáveis independentes seriam as variáveis climáticas, né? E é preciso entender o significado de covariância dessas variáveis, que, de acordo com Rogerson, ele diz que o conceito de covariância é uma extensão direta do conceito de variância. Enquanto a variância amostral é baseada nos quadrados dos desvios das observações de uma única variável em relação à sua média, a covariância amostral de duas variáveis é baseada no produto dos respectivos desvios das médias. Então, ele vai assumir 2 tipos de valores, positivos ou negativos, e vão ficar no intervalo de -1 a 1, positivo. E essa é a fórmula na correlação de Pearson, e basicamente é feito um gráfico de dispersão dos pares ordenados das variáveis, tanto da variável dependente quanto da variável independente, dispostos em um plano cartesiano. A interpolação desses dados é feita e sobreposta à reta. Se for negativo, os pontos ficarão abaixo da linha, que vai ter uma inclinação negativa, e se positivo, ficarão acima da linha, e ela vai ter uma inclinação positiva. O modelo de interpretação utilizado foi o de Hopkins, né, que vai de 0 até 1, e vai nas classificações de nula até quase perfeita. A análise de regressão linear, ela é feita posterior à correlação de Pearson, visto que os pré-requisitos seriam a hipótese nula ser rejeitada e o nível de significância ser igual ou menor que 0,05, admitindo que existe um relacionamento linear entre as variáveis. E, basicamente, ela vai dizer se o quanto essa variável dependente pode ser explicada pela variável independente. Basicamente é isso. Ambos os testes estatísticos foram aplicados no SPSS,
ao nível de significância menor ou igual a 0,05. Quanto à análise de distribuição espacial, os dados de mortalidade, eles foram obtidos na Secretaria Municipal de Saúde, como eu havia dito, e foram geolocalizados no GoFPro, e feito todo esse procedimento no QGIS, tendo a finalização dele no ArcGIS, a finalização dos mapas. E a obtenção dos resultados, análise e redação. Bem, as tabelas oriundas da Secretaria de Saúde, do período de 2009 a 2018, tinham 1.505 ocorrências. 1.337 delas foram geolocalizadas. As outras tiveram que ser descartadas por motivo de alguns campos de endereçamento não estarem completos e por ter sido duplicado, ou até mesmo ter o mesmo nome de rua, que pode ter em um distrito ou em outro, e foram descartados por motivo de preservar, né, a veracidade das informações e não prejudicar a espacialização desses eventos. E foi feito posteriormente os mapas, os gráficos e as tabelas para poderem serem feitas a análise e a discussão desses resultados. Bem, o contexto das doenças respiratórias em calcaia. Foi feita a análise exploratória temporal do período de 98 a 2018, e da segunda região de saúde do estado, Calcaia se destaca dentre os novos municípios, que é essa linha laranja. É o município de Calcaia, no gráfico. E apesar da aparente diminuição do número, as doenças respiratórias ainda continuavam como segundo e terceiro lugar nas causas de hospitalização no município. Dentre todo esse período da análise exploratória, de 98 a 2002, a pneumonia foi a causa mais frequente delas. No período de 2003 a 2009, a influenza ocupou o primeiro lugar dentre as doenças do aparelho respiratório, apesar de ter uma parcela da população atendida pela campanha nacional contra a gripe, dentre eles os idosos e crianças de até 6 anos. Já de 2010 a 2012, tem-se a asma como a mais frequente e, novamente, de 2013 até o último ano, a pneumonia voltou como ser a mais frequente delas. Nesses gráficos, eu trago os grupos mais suscetíveis à morbidade por doenças do aparelho respiratório. Por idade, as faixas etárias. Os grupos de faixas etárias são de 1 a 4 anos, menos de 1 ano, 5 a 9 anos e 80 anos e mais, ou seja, as crianças e idosos. Quanto ao sexo, exceto o ano de 2009, os homens foram responsáveis pela maioria das internações. Bem, nesse aqui eu trago a interação entre a mortalidade por doenças do aparelho respiratório e aspectos climáticos locais. Eu tenho nos gráficos, no primeiro é a temperatura, que tem a máxima, a média e a mínima. O segundo abaixo, logo abaixo, é a precipitação e a umidade. E, por último, a internações e os óbitos. Foram feitos análise na dissertação, né? Análise de cada ano. E a gente pode perceber que, durante a quadra chuvosa, no primeiro semestre, é onde acontecem os maiores valores, tanto de internações quanto de óbitos. Março, abril, maio e junho são os meses que mais têm internações e óbitos por doenças do aparelho respiratório. E a gente pode ver como a precipitação e a umidade relativa, elas têm basicamente o mesmo contorno das curvas de morbidade e de mortalidade pelas doenças do aparelho respiratório. Eu separei esses 3 anos, o ano de 2009, que foi o mais chuvoso, o de 2013, o menos chuvoso, e o de 2017, que foi o ano representativo da média. Mesmo nos anos que teve menos chuva, ainda foram o período do semestre, né, a sazonalidade, que mais aconteceram as doenças do aparelho respiratório. Isso. E, estatisticamente, foi possível confirmar a influência das variáveis climáticas nas doenças. Primeiramente, com a morbidade, apresentaram correlações significativas com temperaturas nos anos de 2009, 2010 e 2011, e com precipitação e umidade nos anos de 2011, 2013, 2015 e 2017.
Nelas, o maior nível de classificação muito alta das correlações foram as negativas, de temperatura mínima e média em 2009, onde 63% das internações elas poderiam ser explicadas pela temperatura mínima e 59,3% pela temperatura média. E positiva de umidade relativa em 2013, em que 59,4%, das internações podem ser explicadas pela umidade relativa. A mortalidade, ela também obteve correlações significativas com as temperaturas nos anos de 2009, 2012 e 2017, com precipitação e umidade nos anos de 2009, 2012, 2013 e 2017. As correlações foram interpretadas como muito alta, foram as negativas, para a temperatura máxima mensal em 2009 e 2017, que explicariam 70,2% e 54,1% das mortes, respectivamente, e as positivas para a precipitação, que pode ter influenciado nas mortes 66,6% em 2009, 60,5% em 2013, 70,4% em 2017, por fim, positiva para a umidade em 2009 e 2017, podendo explicar quase 74% e 57% dos óbitos, respectivamente. A análise espacial da mortalidade por dar. Bem, eu fiz esses mapas de 2009 a 2018, né, a espacialização por setores censitários e a espacialização dos eventos foi por setores censitários, mas eu coloquei os distritos para poder ficar melhor de visualizar e discutir. Né, a gente pode ver que os distritos de Caucaia e Jurema são os mais afetados, né, e que a partir de 2017 e 2018 é possível ver uma tendência maior na região litorânea do município, como também nos distritos de Catuana, Mirambé e Tucunduba, além dos que já são muito afetados, Caucaia e Jurema. A interação, aí, esses mapas, eu fiz as condições socioambientais, todas aquelas variáveis socioeconômicas que eu havia dito, mas eu trouxe especificamente 2 para poder discorrer, já que o tempo não é muito, né? E, de acordo com o censo demográfico, Caucaia detém quase 60% de moradores em domicílios ligados pela rede geral de esgoto ou fossa séptica. Alguns distritos chegam a 80%, que no caso é o distrito de Jurema, e outros a 5%, ou seja, a gente pode ver uma desigualdade na distribuição desse serviço básico, que é o esgotamento sanitário. A gente pode até perceber pelo mapa, esse mapinha rosa, que é da rede geral, o quão pouco é o principal, né, que seria o melhor tipo de esgotamento. E a fossa rudimentar, que vem logo em seguida, que é a mais utilizada também, que a gente pode comparar com, nesse mapa da esquerda, que é o total de óbitos por setores censitários, né. E o de renda, né, que a dimensão da renda está marcada por uma forte diferença em sua distribuição, onde sua grande maioria está concentrada no intervalo entre meio a 2 salários mínimos, que no caso seriam esse primeiro e segundo mapas, como também o de sem renda mensal, que é esse último, amarelinho e alaranjado. O que a gente pode ver que há uma grande diferença na questão da renda do município de Caucaia. Bem, as considerações finais. Primeiramente, foi discutido acerca das características socioambientais do município, né, que foi percebido que o atendimento a serviços como coleta de lixo e esgotamento sanitário configura-se ainda como muito desigual à medida que estes se estabelecem espacialmente no território em Caucaia, e grande parte do interior do município ou são atendidos por condições mais desfavoráveis, ou desconhecem esse acesso ao serviço básico. Em consequência disso, optam por outros meios prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, que seria o descarte, né, de lixo ou até mesmo o esgoto a céu aberto. Os dados de renda e alfabetização, novamente, constatam que os setores censitários mais beneficiados se concentram em áreas urbanizadas e populosas, as que detêm os melhores índices das variáveis, e mais especificamente, quanto à renda, é possível observar claramente
Ao passo que a renda mensal vai aumentando, ela vai se restringindo mais aos setores do norte e nordeste do município. A respeito do grupo de causas mais frequentes das morbidades, pneumonia exibiu uma tendência crescente nos últimos 4 anos. Influenza, que é a nossa gripe, aparece mais estável, com menos variações e menos frequências, reflexo de uma maior adesão dos grupos prioritários à campanha nacional de vacinação, que assiste uma boa parte da população, no caso dos idosos e as crianças. Sobre os perfis de morbidade, notou-se que os grupos etários mais frequentes nos casos da doença do aparelho respiratório foram as crianças e os idosos, representados pelos 5 grupos mais frequentes durante o período analisado, que foi 1 a 4 anos, menor de 1 ano, 5 a 9 anos, 10 a 14 anos e 80 anos e mais. Quanto à variável sexo, o homem tem apresentado, no decorrer dessa série temporal, uma maior frequência nos leitos hospitalares quanto à doença do aparelho respiratório, salvo o ano de 2004. Para a análise temporal de 2009 a 2018, acerca das variáveis climáticas e de mortalidade, permitiu perceber uma sazonalidade das doenças do aparelho respiratório, uma vez que as curvas da doença elas alcançavam os valores máximos durante os períodos mais chuvosos e de melhores condições de umidade. Tanto que os meses de março, abril e maio sempre estiveram à frente em números de internações e óbitos. Considerando a participação estatística maior que 50%, tivemos as variáveis que mais se destacaram para a morbidade: a temperatura mínima e média, a umidade relativa e acerca da mortalidade, a temperatura máxima mensal, precipitação e umidade relativa. A partir do último bloco de resultados, consistiu na análise da distribuição dos eventos de mortalidade por doença do aparelho respiratório em Calcaia, obtiveram seus perfis do grupo de risco representados pelos idosos de 51 a 70 anos e de 71 a 100, sendo que este último grupo etário ele constituiu 65% das vítimas. Outro dado importante foi que quase 54% das vítimas eram mulheres. Acerca da espacialização, grande parte dos óbitos, eles estavam distribuídos na porção norte de Calcaia, no distrito de Catuana, Guararu, Calcaia, Jurema e Mirambé, sendo ainda maior concentrado na região nordeste. Calcaia e Jurema, mais populosa do município, juntos tinham cerca de 97% das vítimas residentes do período. As áreas mais suscetíveis seguiam esse padrão de distribuição dos limites do município, a partir mais concentrada e densa na fronteira com Fortaleza, no caso do distrito de Calcaia e Jurema, e as localidades litorâneas e os limites a oeste com São Gonçalo do Amarante, sendo estas as áreas que merecem uma maior atenção por parte do governo e das autoridades de saúde. Os setores mais vulneráveis à mortalidade por dar foram caracterizados em aspectos socioambientais a fim de facilitar o entendimento, do contexto da realidade local e, por meio deles, observou particularidades que merecem ser discutidas e dedicação por parte das autoridades, dentre elas o esgotamento sanitário, que ainda não apresenta cobertura da rede geral nem nos setores mais atingidos, nem mesmo em todo o município, e a renda, que ainda é muito concentrada. Grande parte dos setores suscetíveis se enquadram nos piores índices, que vão de 100 renda mensal e de 1,5 a 2 salários mínimos. Bem, acredita-se que melhores condições de vida, fornecimento de infraestrutura básica e acesso a serviços aumentem o poder de resposta das comunidades frente às adversidades, sendo elas de ordens naturais ou endêmicas. Por isso, a necessidade do debate do estímulo a estudos que procurem assegurar esses direitos inerentes à população. De fato, há muitos fatores somados a esses que influenciariam diretamente na análise das doenças do aparelho respiratório, desde o tipo de moradia, poluição urbana, utilização de certos materiais na construção, planos de arborização urbanos, enfim. O que só destaca a diversidade de opções de pesquisa que venham a progredir avanços na busca pelo entendimento do espaço e doença e até mesmo do clima e saúde. Calcaia ainda se destaca como potencial de desenvolvimento industrial, como também no mercado imobiliário, principalmente dada sua localização. Por isso, reitera-se que o planejamento urbano, o diálogo nas comunidades e autoridades ambientais sejam levados em consideração por parte dos governantes e tomadores de decisão. Tais resultados obtidos nessa pesquisa podem servir de subsídio
a melhor integração entre o governo municipal e comunidades, a entendimento dos períodos que mais se façam necessários equipamentos, equipes médicas e ações de saúde, como também de prover à população calcaense melhores condições de vida para a construção de uma cidade igualitária em todos os eixos. Bem, é isso que são as minhas principais referências. Bom, obrigada. Obrigada, Jéssica. Você ficou dentro do tempo, foram 32 minutos de apresentação, foi excelente, deu para a gente ter uma ideia bem geral do teu trabalho, né? Bem amplo. E agora nós vamos, então, para o segundo momento, que é a avaliação do teu trabalho, não é? Com críticas, sugestões para melhorar, né? Etc. Então, como é de praxe, não é? O membro externo é que sempre inicia as suas considerações. E, nesse sentido, eu passo a palavra para a professora, doutora Charmênia Nuto, e aproveito para agradecer novamente a sua participação, professora Charmênia. Então, com a palavra, pode ficar à vontade. Ok. Está dando para me ouvir? Muito bem. Queria inicialmente, né, agradecer a professora Elisa, agradecer a Jéssica o convite. Muito feliz de estar aqui. Jéssica foi minha aluna de IC, né, na Fiocruz. E muito bom a gente ver a evolução, né? A Jéssica, para falar, se tremia. Não sei se ela está se tremendo aí, que não dá para ver. Mas ela não conseguia nem falar, né, na hora de apresentar, né, os trabalhos de IC, e está aí, né, hoje, se está nervosa, está aparentando uma calma, né, uma tranquilidade, a voz não sai mais tremendo. Isso é muito bom, né, a gente acompanhar e ver a evolução, e ver que é uma temática que a gente começou na Fiocruz, né, com a bolsa dela de IC. Reconheço a minha dificuldade de orientá-la, né, que era uma aluna da geografia, mas a gente conseguiu, né, fazer essa parceria, né, e trabalhar junto, né, a saúde e a geografia. Fico muito feliz com o tema, né, que iniciou do nosso projeto no PECEM, e como a gente pode, né, dar um olhar diversificado, né, para o mesmo objeto, né, e como a gente pode trabalhar interdisciplinarmente, né. Então, Jéssica, fiquei muito feliz em ler seu trabalho, a leitura é boa, né, a leitura flui, né, você escreve muito bem, né, então, eu acredito que você tem, né, um futuro brilhante, né, dentro do ensino da geografia, que você possa, né, galgar mais e mais degraus e estar trabalhando mais profundamente nessa área, tá? E aí eu trago, né, algumas colaborações que eu possa estar lhe ajudando nesse momento, né? O formato, né, que vocês trabalham é um pouco diferente do que a gente trabalha na saúde, né? Eu fiz algumas considerações no seu PDF e vou colocar, e vou lhe enviar por e-mail, né? Algumas coisas de formatação que eu vi, a BNT, isso eu não vou, né, estar me detendo. Pensei em trazer mais alguns referenciais que fossem interessantes de você estar dialogando. E aí, eu acho que você e a professora Elisa depois veem, né, se é interessante essa incorporação e onde melhor localizar. Tem algumas coisas que eu achava que talvez fossem na introdução, e outras que talvez fossem para revisão bibliográfica, mas eu acho que vocês vejam, né,
vocês conhecem o trabalho melhor e veem como é que poderia estar dialogando melhor. A primeira questão é em relação a doenças respiratórias, né? Você, na introdução, já traz os capítulos, né, que vai trabalhar nas doenças respiratórias, mas eu acho que tem uma questão anterior, né, que é você trazer, que eu acho que não é uma questão aprofundada, pega uma referência do OMS ou algum caderno do Ministério que trate de doenças respiratórias, e você trazer um parágrafo situando os fatores etiológicos das doenças respiratórias. Por que você está estudando doença respiratória? Por que não é doença cardíaca? Uhum. Por que não é, né, outra doença? Porque já existe uma comprovação na literatura que as doenças respiratórias têm um componente ambiental forte, né? Tem a asma, tem um componente alérgico. E o que é essa alergia, né? A poeira, aos fungos. Então, assim, você precisa situar que tem uma predisposição, né, genética, mas existem os fatores ambientais que influenciam. Tem a umidade do ar, que aí casa com o seu trabalho, né, que você traz depois o resultado, trata da umidade, a secura do ar, ela é mais sensível para quem tem alergia respiratória. Então, eu acho que faltou, né, um parágrafo que pode ter ou está na introdução, aquilo que eu disse, ou então trazer na revisão bibliográfica. Bem. Eu acho que ela traria maior potência, né, ao seu trabalho. Outra questão, assim, porque a questão a gente vê muito hoje a discussão hoje do Covid, né, 19, que as pessoas, eu tive em contato com uma pessoa que era positiva e não desenvolveu. Tem sim, como é que pode? Assim, é como se o determinismo, né, do adoecimento da doença de contágio, ela fosse explicada somente, né, pelo fator ambiental do contato. Uhum. E hoje se nega que existe uma predisposição do organismo, toda doença, nós estamos em contato com milhões de doenças, mas nem todas nós pegamos, né? A tuberculose é um exemplo. Eu posso ter contato com 10 pessoas com tuberculose durante um atendimento e não adoecer. E a Jéssica, aqui do meu lado, teve contato com uma pessoa com tuberculose e teve tuberculose, né? E aí isso vem também, tem a predisposição orgânica, tem os fatores hereditários, tem outros, mas as doenças respiratórias têm um componente ambiental muito forte, né? E aí você tem que estar considerando. Eu vendo enquanto você estava apresentando agora, Jéssica, foi interessante você ter concluído, né? Você fez de 2009 a 2018, né? A sua série histórica. E eu pensando, como a série histórica em 2020, 2021, de doenças respiratórias vai tomar um outro rumo, né? Uhum. Então, muitas doenças, assim, eu até pensando nesse diálogo que se faz com os empreendimentos, nesse diálogo que faz do quanto a poluição ambiental, né, atmosférica, pode influenciar nas doenças respiratórias, vai mudar totalmente, porque vai virar tudo é Covid. Uhum. E nem tudo é Covid. Esse ano teve pessoas que faleceram por pneumonia, né, por asma, em função de estar morando numa região com alta poluição atmosférica. Mas isso vai nesses 2 anos, espero que dure só, dizendo, né, 2020, 2021, vai
naturalização que foi Covid, né? Então, isso vai prejudicar um pouco, né, nessas análises históricas, e você fez um corte antes que isso acontecesse, né? Então, quanto que é importante esse período, né, que você fez essa análise. E aí eu acho interessante, Jéssica, para complementar, que a gente conversou muito na época que você era IC, né, no capítulo 2.2 das desigualdades sociais e saúde, você traz os sistemas de informação, né, você explica um pouco o SINAM, o SH e o SIM. E aí eu acho que lá você também tem que trazer um parágrafo para explicar o seguinte, até para os outros, né, aqui da banca que não são da saúde. O SINAM é um sistema de informação que notifica doenças de notificação compulsória. Doenças que, na hora que o profissional da saúde faz um diagnóstico daquela doença, ele obrigatoriamente tem que notificar a partir de um diagnóstico. Nessa lista do SINAM está tuberculose, hanseníase, hipertensão, diabetes, raiva humana, tem uma série de doenças que é de notificação compulsória. Dentro das doenças, existe uma lista do Ministério das doenças de notificação compulsória. Não existe nenhuma doença respiratória que está na lista de notificação compulsória. Isso é importante de você dizer. Por quê? Porque quando você vai no SH e no SIM, você está pegando o final da doença respiratória. São as pessoas que estão com doenças respiratórias graves, que precisaram ser internadas. São pessoas que morreram por doença respiratória. Então, a gente está pegando o final, né? A gente não tem como pegar, dentro do nosso sistema de informação hoje, no SUS, o início das doenças respiratórias, né? A gente vem numa luta árdua, né? Tanto que em Matões, pelo menos em Matões, em Caucaia e nos outros distritos no entorno do Complexo Industrial Portuário do Pecém, se instituísse unidades sentinelas. O que são unidades sentinelas? São unidades que já se tem é possível ser cadastrada no Ministério da Saúde, já existe a denominação no Ministério da Saúde, não é uma unidade nova. É que as unidades de saúde da família ou alguma unidade comecem a notificar gripe, asma, pneumonia, todas as doenças respiratórias que chegassem naquela unidade de saúde, elas começassem a ser notificadas, porque não estão dentro do SINAM. Para que isso? Para poder acompanhar não só morte, não só internação, mas se naquela região existe um adoecimento. E aí, tem como comparar? Não. Tem que iniciar e começar a notificação. E fazendo acompanhamento de série histórica anual, até mesmo para dialogar com os grandes empreendimentos, se aumenta o número de asma no ano, aumenta o número de pneumonia, chamar os empreendimentos, ano passado foi tanto, esse ano está aumentando, o que é que vocês estão fazendo, o que é que vocês pioraram nessa situação? Então, você precisa explicar que as doenças respiratórias, elas só são medidas dentro dos sistemas de informação no SUS, ou pela morte, ou pela Internação. ou pela internação. É importante ter nesse capítulo 2.2. No capítulo, né, 2.3, que você fala de clima, né, sociedade e saúde, eu pensei que você tem tem um conceito de injustiça ambiental, que ele não é da saúde, mas que ele é utilizado hoje na saúde. Então, eu acho que você poderia procurar algum artigo de injustiça ambiental e saúde,
Eu até achei um sobre o complexo industrial do Suape, sobre injustiça ambiental. Eu não sei se ele trata de saúde, mas que algumas áreas, né, sofrem injustiça ambiental e elas refletem no adoecimento das pessoas. Eu acho importante você trazer esse conceito. Eu tenho um artigo que foi publicado agora recentemente, eu acho que foi esse ano, se eu não me engano, é porque esse ano ele foi tão longo que a gente se perdeu, né, assim, de quando ele foi. Exato. Não, mas foi 2020 mesmo. É um artigo do Lucas, que foi um aluno de mestrado da Escola Nacional de Saúde Pública no Rio, que fez avaliando por satélite a concentração de particulado fino na região Caucaia, São Gonçalo e Paracuru, né? E aí ele na análise dele, ele coloca que de setembro a fevereiro, que é o período de seca, há uma maior concentração de particulado, né, na atmosfera. Eu acho que ele trabalhou particulado 2,5, se eu não me engano. E aí essa concentração de particulado pode gerar influência também nessa sua análise da precipitação, porque não é que a chuva, o que é que eu, né, eu lendo o seu trabalho e lembrando do trabalho do Lucas, eu pensei, né, que as condições meteorológicas do período, ela ajudam a remover, dispersar ou manter o concentrado particulado. Então, eu acho interessante você situar isso, né, nesse capítulo de 2,3, né, trazer, eu tenho o artigo, quando eu mandar a dissertação, eu mando também esse artigo para você. E, para terminar, não me alongar muito, não vou fazer considerações sobre os resultados, mas eram mais nessa questão teórica. Aí eu não sei se você, com essas bases do Lucas, você olharia para as precipitações e ver se tinha alguma relação, né, nesses períodos que ele situou bem 2 períodos, o de seca e o de chuva, e o vento, né, se esse trabalho poderia ajudar alguma coisa na sua análise, ou então você só coloca, né, no 2,3 como dentro da sua revisão. Porque na saúde a gente trabalha muito com discussão, né? Se você tivesse um capítulo de discussão, eu traria, era um artigo interessante para você discutir. Então, eu acho que ele tem que ir para a revisão bibliográfica. E eu senti falta, Jéssica, foi de você, para concluir, situar um pouco mais o complexo industrial e portuário no PECEM. Você citou muito pontualmente. Eu acho que talvez nesse capítulo 2,3, eu acho que você poderia trazer mais porque assim, Caucaia, ela tem uma situação diferente do que São Gonçalo, por exemplo, porque ela tem uma concentração urbana, né? Então, eu acho que nesse capítulo 2,3 vocês teria que trazer, talvez, causas da poluição atmosférica, né, de uma forma geral, né, em relação à concentração urbana, carros, que eu acho que é isso, né, essa concentração influencia ali na sede e na Jurema, trazer o CIP, né, o que é o CIP, quando é que ele começa, eu acho que não é uma dissertação sobre o CIP, mas um parágrafo a mais, né, para enriquecer. E eu trazia a linha do tempo do CIP. A Tainara, o PCC de graduação da Tainara, tu poderia pegar com ela e até referenciar. Ela traz uma linha do tempo, que eu até abri aqui hoje, para ver se ela começa de 2002, vai até 2016. Você começou o estudo em 2009,
né? E vai até 18. Então, tem se em 2016 para cá, se tiveram novos empreendimentos instalados ou não. Mas uma questão interessante, por que a linha do tempo é interessante? Porque quando você vai, talvez, ou então trazer essa linha do tempo, ou citar ela, lá na análise espacial, no final, porque é depois de 2016 instalado, né, a Terra no Ceará, a CSP, Matões é vizinho à CSP, e é a partir depois de 2016 é que aparecem os primeiros casos de mortalidade por doença respiratória lá no cantinho em Matões, e aumenta um pouquinho no litoral, né? Então, isso tem que ser acompanhado, né? Se isso tem alguma influência, se pode estar influenciando nessa mortalidade. Então, eu traria um pouco essa linha do tempo para situar de quando aumentou a quantidade de empreendimentos, porque tem a concentração urbana, lá em Caucaia, sede e Jurema, mas começa a ter essa outra influência do CIP mais para o oeste, né? O lado oeste de Caucaia. Então, eram essas, né, as minhas considerações. Vou mandar o artigo, vou mandar, né, a dissertação para o seu e-mail e fico à disposição, né, para qualquer colaboração. Obrigada mais uma vez. Agradeço, professora. Agradeço. E também, da mesma forma, agradeço imensamente. Eu acho que dá para incluir, não é, Jéssica, e fazer essa discussão. Eu estava também aqui pensando, por exemplo, no período chuvoso, a questão da umidade, o mofo, né? O mofo também acho que é um elemento aí bastante importante, né, para a questão das doenças respiratórias, não é verdade? Então, aí o período chuvoso, talvez no período seco, de fato, o material particulado seja, inclusive, mais importante, né? Então, trazer um pouquinho mais dessas considerações, eu acho que vale sim. Muito obrigada, professora Charmênia, pelas suas considerações, elas vão ser levadas em consideração com toda certeza, tá? E eu gostaria, então, agora, de passar a palavra para a professora Marta Celina Pinhares Salles, para a sua avaliação, suas considerações. Bom dia a todos. Bom dia. Por estar nesse momento, né, não só com Elisa, Jéssica e a professora Charmênia, que é um prazer conhecê-la, Charmênia, nome bonito, né? É porque você é charmosa, é Charmênia. E estou vendo aqui, acompanhando as nossas queridas que já defenderam, né, Jéssica? Lígia. Sim. Aqui, a Marla, que bom, né? O professor Danilo, colega nosso da Geografia, muito, muito feliz de encontrar todo mundo aqui, né? Então, antes de mais nada, eu queria agradecer o convite, nós participamos, né, praticamente da formação da Jéssica, porque a Jéssica é do nosso laboratório lá, como boa parte dos alunos que estão assistindo aqui, e elas trabalham com muito amizade, com muita colaboração, e a gente já teve a oportunidade de conhecer o projeto, né, quando era projeto, na verdade, quando ela ainda estagiava, era IC, a Charmênia, ela já havia, da professora Charmênia, ela já tinha passado a primeiro, depois ela foi trabalhando o projeto, depois a qualificação, que eu também participei, e a dissertação. Então, é com muita alegria que a gente vê a finalização dessa primeira etapa da formação da Jéssica, né? E agradecer o convite. Parabenizar, eu acho que o trabalho da Jéssica ficou um trabalho bom, eu gostei muito da parte gráfica do trabalho, né? Desde os mapas, daquelas não chamo planilhas, aquelas pranchas, né? Na qual ela articula os dados de climatologia, as pranchas, o próprio trabalho estatístico, ele ficou muito claro, muito simples e coeso, fácil de ser entendido e de ser explicado, né? A relevância, como a professora Charmênia destacou, a primeira coisa que eu pensei foi isso, a questão de, isso vai ser referências da Covid, porque tudo vai ser Covid, a gente vai passar os 10 anos agora, tudo foi Covid, morreu todo mundo, foi de Covid, né? Então, essa história que você colocou. E eu pensei
né? Eu disse, pelo momento, ela consegue retratar uma situação antes disso, também havia pensado nisso, né? E poderia ser uma relação, depois, para comparar, né? Daqui a alguns anos, o que era a realidade, né? Em referência ao que aconteceu em 2020, que impactou profundamente o sistema de saúde, todos nós conhecemos, né? E, assim, o município de Caucaia, ele é muito importante, não só pela extensão territorial, pelo tamanho da população, e por nessa composição da região metropolitana de Fortaleza, né, essa interação toda, que é o que constitui a região metropolitana de Fortaleza, e principalmente na questão da instalação do CIP. Aí eu também acho, sabe, Jéssica, que tem contextualizado melhor a instituição, porque que é também uma outra referência. Daqui a 10 anos, como é que vão evoluir essas doenças do aparelho respiratório nessa região, né? Porque a gente percebe agora que ainda é difícil, né? A professora Charmênia nos deu agora a dica, que já começa a aparecer lá em Matões os primeiros casos, mas ainda está muito difícil a gente identificar o que está associado já a todo o processo de poluição das indústrias colocadas ali no complexo, e é ainda coisa do que se tem mesmo. Então, eu acredito que você possa referenciar, viu? Porque vai ser muito importante, do ponto de vista temporal, né? Vai ser uma ruptura. O que é que acontece daqui para frente? A ampliação dessas empresas aí, a questão da própria estruturação da saúde. A gente vê que está muito concentradas as unidades de saúde, exatamente, que é uma das perguntas que eu te faço. Será se o fato que eu acredito que vai ter, o fato da concentração das unidades hospitalares estar ali naquela região, não é o que justifica também o maior registro? Ou será se uma coisa dá muito, né? É como se houve densidade populacional, mas estão as unidades ali, então é ali que as pessoas vão, ali é que é registrado, né? Essa é importante entender, né? Dessa dinâmica. Sim. Coisa, né? Então, assim, eu gostei muito, viu? Acho que daí pode sair excelentes trabalhos para publicações, mas como todo trabalho, eu acho que precisa também de uma revisão. Não é nem só ortografia, porque o problema de ortografia, mas problemas é mesmo de redação, de entendimento. Alguns capítulos eu marquei que podem, né, que estão um pouco truncados. Eu sei que eu já sei tudo que você pensa, então eu sei o que você quer dizer, mas para o leitor externo precisaria maiores esclarecimentos, né? O resumo, como a Charmênia chamou a atenção, a primeira coisa, você bota o quê? Capítulo 10. Uai, eu não sei nem do que é que tu está falando, tu está me falando já de capítulo 10? O que é esse capítulo 10, no resumo? Tu coloca lá de cara, o capítulo 10. Eu não sei o que é capítulo 10, eu não tenho nem ideia, teoricamente, né? Porque eu estou lendo de fora e tal. Então, eu acho que o resumo você tem que reescrever, contextualizar melhor, e aí traz que dentro da classificação internacional das doenças, capítulo 10, né? E aí é o seu objeto de estudo, tá? Algumas coisas pontuais, né? Mas que eu também não gostaria muito, né? De detalhar. A parte das figuras eu gostei. Eu ia sugerir que na figura 1, se você olhar aí, eu poderia, nessa figura 1, viu, pensei também, Charmênia, que você poderia colocar os distritos, a sua primeira figura de localização, porque está só lá o contorno do município, você pode os distritos, a sede, é muito importante a localização da sede, e do CIP. O que é que do complexo já está dentro do município de Caucaia, porque a gente sabe que ele divide, né, entre parte, porque aí você otimizava aquela figura, já que é a localização, já colocava informações importantes. Para à medida que eu for adentrando no seu trabalho, eu já ir compreendendo a posição, né, a localização, porque não aparece a localização do CIP dentro dos seus mapas. Então, aquele mapa já daria, opa, é aqui que está o complexo, né? Considerando que na introdução você faria essa contextualização, certo? Pois é, o que eu penso também, essas suas categorias que você trabalhou, geografia, saúde, desigualdades sociais, né, e desigualdades sociais e doenças do aparelho respiratório.
Essas variáveis que você tomou, as variáveis climáticas, eu também achei interessante. Eu senti falta da amplitude térmica, porque por diversos trabalhos a gente encontrou pneumonia em Campina Grande, entramos também para Fortaleza, pneumonia associado não a essa variável somente umidade ou somente temperaturas médias ou precipitação, mas amplitude térmica. Os dias que as amplitudes térmicas são maiores, que são exatamente os períodos dos equinócios, que coincidentemente aqui nos equinócios caem também para a nossa situação chuvosa, a chuva da final, nossa chuva preferencialmente é final de verão e outono, é o último mês. Então, essa variação diária da temperatura, com dias muito quentes, madrugadas frias, ela tem um impacto importante na pneumonia. Estatisticamente, a gente encontrou essa correlação para Campina Grande e também para Fortaleza, né? Você não trabalhou essa variável, mas só que poderia pensar um pouco sobre isso, né? De que essas variáveis, eu gostei, então, das variáveis climáticas, eu acho que representa bem o posto, a localização do posto pluviométrico ali dentro do campus, não está muito distante, realmente, foi uma sorte sua, porque nem sempre você teria. Porque você sabe porque você sabe a dificuldade, nós sabemos no laboratório, muitas vezes você quer fazer um trabalho, e onde está a base de dados climáticas, dessa ordem de dias, de meses, então, mas as variáveis ambientais que você elege, e aí eu fiquei pensando, né, você elege renda, né, você elege renda, saneamento básico, saneamento. Aí no saneamento pega abastecimento, coleta de lixo e esgoto, né? São três do saneamento básico. E depois você pega de renda e pega... renda e... Qual é o outro, perdão? Alfabetização, nível de escolaridade, né? Eu pensei assim, e o IDH desses distritos? Esse IDH, pelo dado censitário, não poderia ser retirado também, não? Pelo setor censitário? Existe o dado pelo setor censitário. Porque ela, né, para ela cair numa escala menor, para ambientar, para caracterizar melhor esses bairros. O IDH desses distritos, bairros, eu estou chamando de bairros, né, mas são distritos. Esses distritos, teria como agregar essa informação do IDH, que, na verdade, só tem de diferença aí a questão da longevidade, né, que eles colocam, né, em relação às variáveis que você utilizou. Uma outra coisa é que eu achei assim, uma hora, você faz a revisão, deixa eu ver aqui, abrir o meu trabalho, você faz a revisão da ocorrência das doenças respiratórias para toda a região, inclusive para o Ceará e para lá, deixa eu ver aqui o que eu marquei aqui, né? Você apresenta um dado que eu fiquei... Não, na verdade, eu fiquei confusa. Uma hora você trabalha com uma determinada série histórica, que eu até anotei, de 1998 a 2002, e depois os seus dados gerais caem para outra série histórica, 2009, 2018, né? Como é que por que você optou por por que você não pegou também para representar as ocorrências no Ceará, em Caucaia e no Brasil a mesma série, para a gente não ficar... entendeu? Na verdade, professora, foi porque esse de 98 a 2018 eu quis trazer um contexto, né, de toda a doenças respiratórias no município de Caucaia, e como os dados que eu consegui de mortalidade, que foram os que eu fiz a espacialização dos eventos, eu só consegui de 2009 a 2018. Por isso que eu recortei essa parte da série temporal para poder fazer as análises climáticas e também coincidir com os mesmos mapas da espacialização dos eventos. Então você explica, tá? Porque eu fiquei confusa. Eu acho que você podia dizer, olha, na metodologia mesmo, para análise, né, a espacialização, usando a série tal, e para as análises e correlações estatísticas, né, foram outra série, né, que é de 2000,
de 2009 a 2018, em função dos dados. Isso aí é uma coisa que é relativamente fácil de explicar, né? E outra coisa que eu também senti um pouco de, eu não sei se é falta, eu estou em crise, não sei se é falta, brincadeira, né? Por exemplo, do gráfico 4, né? Morbidade hospitalar, que é esse dado que eu estou te falando, que vai até 98 a 2018, né? Essa faixa etária de 1 a 4 anos, é isso mesmo? A maior morbidade hospitalar por doenças... você apresenta os... porque assim, eu achei a cor das linhas confusa. Confusa não. Internamento, professora. Como internamento, é o internamento hospitalar. A morbidade. Aí o internamento hospitalar, ele é muito grande, né, nessa faixa etária, na criança pequena. Na criança pequena. Não significa, claro, não significa mortalidade, né? A morbidade. Não, é a internação. Certo. Então tá, ficou tranquilo. Desculpa, não ter me metido. Não, mas tá certo, é porque dá uma diferença tão grande, e eu fiquei pensando, por que não aparece lá no resultado como, né, como mortalidade? Eu mesma havia... A criança menor, ela tem quem tem uma predisposição para alergia respiratória, né, quem teve aí algum filho alérgico deve lembrar que ela pequena, ela tem mais crise. Aí ele vai crescendo, vai diminuindo as crises. Por isso que essa criança menor, ela se interna mais. Ah, tá, ok. Ela se interna mais, mas não necessariamente morre mais, né? Qualquer... Não, que a recuperação dela também é mais rápida, né? Exatamente. O idoso é mais sensível para a mortalidade, né, por doença respiratória. Eu também achei que assim, e a Charmaine também coloca, assim, quando você eleger um desses elementos, eu te falei, né, os elementos climáticos que eu gostei, das variáveis climáticas, com exceção que eu achei que se você tivesse trabalhado com amplitude térmica, poderia ter um resultado também bem interessante. Mas, o que eu me questiono, eu acho assim, como ela destacou, né, o quanto o aspecto ambiental tem, e por que essas variáveis? Por exemplo, vou dar um exemplo, a renda, porque a pessoa não tem acesso à alimentação boa, então ela está mais suscetível à tuberculose, né? Eu acho que tem que fazer um pouco essa discussão, um pouquinho, não é muito, mas entre por que essas variáveis socioeconômicas, elas podem, porque elas estão bem espacializadas, elas estão bem colocadas, a forma como você obteve esse dado, mas qual é a relação disso com as doenças respiratórias? Tá certo, a Marta está certa. Eu acho que tem que mesmo dar uma explicada de por que a utilização de cada indicador. Tá certíssima, Marta. Ok. É rápido, só breve. Olha, a questão do esgoto. Né? Porque é importante para as doenças respiratórias. Exatamente, Marta. Com toda a razão. Só fazer esse link, porque enriquece muito, né? Com certeza. Poxa, e agora, a partir do que a professor Charmaine destacou, de que tem um aspecto muito importante, né? Então, acho que isso. Essa sazonalidade no final, inclusive nas suas considerações, que eu gostei, você devia ser mais claro o período do ano, em que realmente a sazonalidade, você repete muito a sazonalidade, o aspecto da sazonalidade, mas tem que ser bem claro, períodos tais a tais, tá? Certo. É muito comum falar de sazonalidade, mas qual é a sazonalidade? Qual é o período? É outono? Para a gente depois, né, em outros trabalhos, a gente, não, olha, foi no outono que interna mais, né, coisas que para a climatologia são importantes, né? Bom, e aí, o que mais que eu teria ainda para falar? Bom, é a pergunta central, Jéssica. Seria possível, aí a Charmaine, inclusive, já deu uma toque aí, né, já deu uma resposta. Seria possível identificar o aumento dessas doenças nas áreas mais próximas ou do entorno ao CIP, ao complexo industrial, a partir dessa sua análise? Né? Acredito que sim, professora. Acredito que consigo, sim, inserir essas informações. Pois é, porque isso seria importante, muito importante, porque a gente já sabe que já tem muitos problemas lá, né, não estão bem, ainda não estão bem especificadas, né,
inclusive acabou, né, Elisa, acabamos de aprovar uma menina para fazer doutorado, que ela é da SEMAS, ela vai trabalhar, inclusive, com qual tipo de particulado exatamente está sendo liberado ali pela termoelétrica, principalmente, né, visando também a questão de saúde. Então, isso seria importante a gente já tentar, né, como situar e caminhando para essa situação, certo? Bom, eu gostei bastante do trabalho, eu acho doenças, calcaia, doenças do trato, respiratórias, doenças né, do aparelho respiratório, calcaia, as condições ambientais e clima vai fechar ainda mais. Então, acho que tudo que a gente falou aqui agora, eu acho que vai agregar bastante. Eu gostei das suas considerações, e agora eu acho que tem que ser assim, mais em termos de número, porque você traz numa parte, no último capítulo, você traz esses números, mas eu acho que na conclusão você pode fechar também alguns números, né? Dar alguns dados numéricos, que é para, foi isso, aconteceu isso, tal, né? Porque você vai jogando, só para te dar um exemplo, deixa eu ir lá na consideração, só para te dar um... Que eu tô, coisa aberta, você faz assim, né, a parte... quadro, às vezes eu sinto falta de quadros, por exemplo, você bota dados, aqui, tabelas, só um minutinho, gente, nada, eu gostei muito dos mapas, gostei mesmo. Bom, aí na consideração, a pesquisa se estabelece, só para dar um exemplo, a pesquisa se propõe a entender as doenças em calcaia como principais causas, os elementos climáticos, tal. Discutido isso, os dados de renda, quais dados? Novamente constata os dados de renda negativa. Tem toda a razão. Talvez aí conclusões, Marta, ao invés de considerações finais? Isso, porque ela tem dados estatísticos, é isso? Exatamente, poderia ser conclusões ao invés de considerações finais, aí poderia trazer esses dados um pouco mais. Perfeito. Mais finalizado, né? Os perfis, tantos por cento, foi de 1 a 4 anos, tantos por cento, que aí é para fechar mesmo, sabe? Perfeito. Porque tem muito dado, tem muito resultado. Sim, verdade. Sabe? E aí, esses dados, eles aparecem lá na hora daquela, mas assim, na conclusão, que é o eixo, fechou tantos por cento calcaia, no período de 2009 a 2018, tantas por cento das internações foram com pessoas faixa etária tal, mortalidade tal, e, perfeito. Sabe, o eixo trazendo o seu dado estatístico está muito bom. Está ótimo. Está certíssima, perfeito, ótimo. Para não ficar tão genérico, porque foi isso, por causa oral, variáveis, quais as variáveis climáticas, né? Qual foi a correlação direta, tá? Eu acho que ia enriquecer demais, né? E ainda com resultados obtidos aqui na sua apresentação, quer dizer que também foi muito boa. Eu também achava que ela ia ficar muito nervosa, mas ela foi... Eu acho que aqui também... Foi Deus que ajuda. Eu acho que aqui também você pode fazer, você na sua apresentação, na finalização, você foi mais incisiva na questão do papel do Estado de se apropriar desses resultados e conduzir políticas de saúde pública. Você pode trazer isso também para o seu texto. Para dar, sabe o que é, Jéssica? Está faltando tua cara aqui. Está faltando aqui nessa finalização, você se mostrar. Você foi bem, mostrou o dado, mostrou o resultado, mostrou a estatística, eu estou dizendo, mas cadê a Jéssica aqui? Você vivenciou, você já havia vivenciado na sua iniciação científica e passou agora TCC, e mais 1 ano com o TCC, e mais 2 anos a dissertação. Esse trabalho é seu, esses dados são seus. Você tem que se apropriar desses dados para dizer, olha, estatisticamente eu conheço o que é a situação das doenças respiratórias no município de Calcaia. Ninguém mais do que eu sabe o que está acontecendo lá. Qual é a localização mais problemática, quais são os dados mais, né? Eu acho que, o que você acha? Dá para fazer isso? Dá, professora, consigo. 2 meses, Com né? 2 meses, dá sim, tá? Com certeza.
Já vai esquecer o bebê de novo por mais um tempo, né? Eu já trazer ele para mostrar para vocês. Bem, as minhas considerações são essas, né? Eu acho que a professora Charmênia, que é da área de saúde, podia entrar mais, mas do ponto de vista da geografia, professora, e do que nós temos feito na área de geografia e saúde, ela faz o dever de casa muito bem, né? Então, é a questão mesmo só desses pequenos ajustes, uma boa revisão, acrescentar essas observações que a gente fez, contextualizar a questão da doença respiratória, o CIP, e lá no final, lembrar que isso pode ser um referencial temporal importante, porque os próximos períodos temos que observar, né? Eu acho que sim, que a Jéssica tem como... Então, Jéssica, eu agradeço a participação e parabenizo a vocês ao trabalho. Obrigada, professora. Muito obrigada, Marta. Jéssica, você gostaria de se pronunciar? Agora. Na verdade, eu gostaria de agradecer, né, as considerações das professoras, que ter vocês três na minha banca é muito especial para mim, porque vocês contribuíram muito para a minha formação, e eu só tenho a agradecer mesmo por vocês, por tudo. Tá, agora eu quero falar um pouquinho, né, Jéssica? Pois então, a Jéssica, não é, ela começou comigo também lá na iniciação científica, né, depois de ter estado com você, Charmênia, e a tua participação foi, assim, fundamental na formação da Jéssica, porque ela já chegou extremamente preparada, né? Ela já conhecia muito bem, não é? E a Jéssica, com outros pós-graduandos, né, do nosso laboratório, e graduandos, e bolsistas, eles, de fato, começaram, né, a se interessar por este tema, não é? Que é da relação clima-saúde, ou da geografia da saúde. Fato é que hoje nós já temos diversas dissertações e teses defendidas dentro desta área. Então, foi uma área que cresceu muito dentro do nosso laboratório. E você, Jéssica, fez parte deste grupo, não é? Você, Marcelo, a Alana, o Daphne, a menina... Juliana, exatamente. Nossa, são vários aí que trabalharam dentro dessa perspectiva, né? O Gleidson, dentro da perspectiva da geografia da saúde. Então, a gente tem aí trabalhos muito legais, né? Dentro dessa perspectiva geográfica, né? Claro que nós não temos o domínio da parte mais da saúde, né, Jéssica? De qualquer forma, sempre tentamos, não é, ter a participação de epidemiologistas, não é, da área da saúde dentro das nossas bancas, justamente para dar essa contribuição maior dentro dessa área. Eu quero dizer que foi muito tranquilo te orientar, né? Você é muito virada, né, Jéssica? Graças a Deus, é muito bom quando a gente pega orientando dessa maneira, né? Eu acho que você deu um gás, principalmente aí no final, né, Jéssica? Porque também essa Covid, ela mexeu com todos nós, inclusive, não é, psicologicamente, né? Então, de fato, eu sei que você aí deu um gás forte mais aí no final do teu trabalho, né? Mas que deu tudo certo, né? Você vê, ficou um trabalho enxuto, mas riquíssimo. Não é? Não precisa daquele mundo de páginas, né? De 150 páginas, não precisa de nada disso. Você vê que o teu trabalho não chegou a 100 páginas, não é? Foi 96, mas ele é muito rico em termos de resultados, né? Então, é isso que importa, não é? E nós vamos ter aí a possibilidade de escrever pelo menos uns 2 artigos dentro dessa tua dissertação, né? Eu acho que dá para a gente trabalhar com uns 2 artigos aí, né, Jéssica? E, assim, deixar dessa dica, inclusive, aí da professora Charmênia com relação a esse período que você mapeou, que você trabalhou, e o próximo que virá, que vai ser muito diferente, pensar aí no teu futuro doutorado,
não é? Pensando nessa possibilidade, né, de ver essa diferença, não é, que vai acontecer lá pro, não é? Eu não sei o que é que você pretende, se você quer descansar um ano e tentar o doutorado daqui, não sei o que é que você vai pensar, né, que você está pensando, mas eu acho que você não pode parar, né, eu acho que você tem que continuar e aí continuar, inclusive, nessa área, né, na área da geografia da saúde, do clima e saúde, porque a questão climática precisa entrar nesses nossos trabalhos, nós somos do Laboratório de Climatologia, então o clima tem que entrar, né? De qualquer forma, foi muito bom te orientar, você está de parabéns, foi muito fácil, facilidade de escrever, escreve bem, né? Então, isso também flui muito bom, muito bem, fácil, foi fácil te orientar, né, Jéssica? Então, você está de parabéns, e é isso, né? Então, agora eu acho, quer falar mais alguma coisa, Jéssica? No momento, respirar, beber um pouquinho mais de água, porque ainda tô com a garganta seca. Tá certo, então. Então, é o momento que agora, nós da banca, vamos para outra sala, não é? Para fazermos a avaliação dos trabalhos, ok? Então, tem um outro, né? Tem um outro link que é específico para isso. Não sei se vocês, não é? Se vocês A gente perceberam. recebeu por e-mail, foi? Sim, receberam Ah, por definição do resultado. exato, exato, tá? Então, nós Tá vamos bom, lá neste outro agora, né? tá bom. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. E depois a gente retorna para este, né? Então, este aqui, vocês cuidem de
Marta, já está? Ok, muito bem. Então, vamos à finalização, não é, Jéssica? Então, a banca, né, composta pela professora doutora Charmínia Nuto, pela professora doutora Marta Celina Linhares Salles, e por mim, orientadora Maria Luísa Zanella, não é? Avaliamos o teu trabalho, tá? E por unanimidade, decidiu-se que a tua dissertação está aprovada sem ressalvas. Portanto, a partir deste momento, você é mestra em geografia. Parabéns, Jéssica, tá certo? E muito sucesso, né, na tua vida acadêmica. Você é muito boa, muito esforçada, vai dar conta, tá? E é isso, né? E parabéns aos familiares também que estiveram com você, tá certo? Ok? Professora. Gostaria de agradecer novamente a vocês, como eu disse, que vocês fizeram parte muito importante da minha formação desde o começo, né? Agradecer a minha família, porque sem eles terem me dado o apoio, tanto que eu precisei. A Deus e a Nossa Senhora, principalmente. Obrigado mesmo, de coração. Então, tá certo. E professora Marta e Charmênia, estaremos mandando a ata para vocês assinarem, ok? Olha o meu neném aqui. Ai, meuzinho. Que lindeza. Qual a idade, Jéssica? Olha, ela tem quase 1 ano e 2 meses. Essa dissertação, ela quase não termina por causa desse bebê. Muito beijo. Muito lindo! Muito lindo! Parabéns. Lindo, lindo. Então, ok, né, gente? Então, nós finalizamos hoje, né, essa nossa atividade. Jéssica, tá vendo? Terminamos bem antes do que estávamos prevendo, né, Jéssica? Muito bom. É verdade. Que bom, banca tranquila. Exatamente. E com pessoas objetivas. Obrigada pela participação de todos os que estão aqui ouvindo e prestigiando a Jéssica. Muito, muito, muito obrigada. Tá certo? Feliz Natal! Um abraço, saúde, vamos ficar em casa. A gente vai para o laboratório, crianças. Eu estou morrendo de saudade. Eu também.